Então, oi, gente. Estamos aqui para mais uma Escova Progressista. Eu, Fernanda Carlos Borges, Paula Feper, Tatiana Bianconcini, e a gente está com uma convidada hoje que veio conversar com a gente. Aliás, a gente já estava conversando antes aqui, super animados, é um recomeço, né, essa conversa, que é a Tamires Sampaio. Quem é a Tamires Sampaio? Ela atualmente é diretora do Instituto Lula, ela tem 26 anos, e ela é pré-candidata a vereadora pelo PT. Então, é uma honra para a gente conversar com a Tamires, né? Então, bem-vinda, Tamires. Obrigada, Fernanda. Oi, Tati, Paula. Para mim é um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês. Fiquei muito feliz com o convite, tá bem? E eu quero agradecer a Maria do Carmo, a Cacá, por ter feito essa ponte da gente com a Tamires, né? Eu queria que a Tamires contasse primeiro a história dela. Conta aí, quem é a Tamires, de onde veio, comida favorita, etc. Sim, eu sou a Tamires, tenho 26 anos, moro aqui em São Paulo, na Zona Leste de São Paulo, sempre morei por aqui com a minha mãe. Hoje moro em Guaianazes, há uns 15 anos moro aqui em Guaianazes, mas eu antes morava no Itaim Paulista, ali na região do Camargo Novo, mas sempre aqui na Zona Leste. Então, eu sou formada em Direito, graças ao ProUni, formada em Direito no Mackenzie. Eu fui do movimento estudantil durante a graduação, fui a primeira mulher negra eleita presidenta do Centro Acadêmico de Direito do Mackenzie. Nessa trajetória ainda do movimento estudantil, eu também tive a oportunidade de ser a segunda vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, na gestão de 2015 a 2017. No final da gestão da Uni, eu entrei no mestrado. Hoje eu sou mestra em Direito Político e Econômico, também pelo Mackenzie, graças a uma bolsa da CAPES. E, inclusive, não sei se essa gravação ela vai ser disponível antes ou depois do dia 24 de julho, mas o meu mestrado ele vai ser publicado em um livro na editora Contracorrente. É um mestrado sobre política criminal e racismo estrutural. É uma continuação um pouco do meu trabalho que eu fiz no TCC durante a graduação, que foi sobre segurança pública e cidadania, o genocídio da juventude negra no Brasil. E aí, durante o mestrado, eu aprofundei isso, mas focando na questão do racismo estrutural e da política criminal, mas também falo sobre segurança, falo sobre encarceramento em massa, falo sobre genocídio da população negra, um pouco sobre necropolítica. E ele vai ser publicado agora, começa a pré-venda dia 24 de julho, pela editora Contracorrente. Em agosto, o livro vai estar prontinho, estou bem empolgada, inclusive, com isso, meu primeiro livro. Eu já cheguei a publicar alguns artigos, né? Mas acho que esse primeiro livro é bem bacana, né? Parabéns, viu? Parabéns. Parabéns demais. E com o conjunto ainda, né, do livro, porque a apresentação quem faz é o presidente Lula. Uia! O prefácio quem faz é o Silvio Almeida, o professor Silvio Almeida, que foi meu orientador do mestrado. E a orelha do livro quem faz é a ministra Matilde Ribeiro, a primeira ministra de promoção da igualdade racial. E o pós-fácio do livro quem faz é o Humberto Fabretti, que é um advogado criminal e professor do Mackenzie, que foi quem me orientou no TCC, né? Porque graças ao governo Lula, governo do PT, né? O ProUni, as cotas, né? A CAPES, enfim, as bolsas da CAPES, que eu hoje tive a oportunidade, né, de me formar em Direito, ser advogada, fazer o mestrado. E aí, para quem não conhece o Instituto, né? O Instituto Lula, ele antigamente era conhecido como Instituto Cidadania, mas desde que o Lula saiu da presidência da República, né? Precisava de um espaço para que fosse responsável não só pela manutenção, mas principalmente por divulgar, assim, né? Qual é o legado das políticas públicas implementadas durante os governos dele, né? E responsável por isso, assim, né? Pela relação com os países africanos, com os países da América Latina, em especial, com o movimento negro, né? Eu em especial, tenho essa responsabilidade, né? De articulação com o movimento negro, o movimento de juventude, né? De promover esses debates relacionados a políticas públicas. E assim, para mim é encantador, né? Porque hoje eu sou diretora de um espaço que foi responsável por formulação de políticas públicas que transformou a minha vida, né? Então, isso é muito... Mas olha só, Tamires, isso eu compartilho contigo de um outro lugar. Eu virei professora em ensino superior com 27 anos, por aí. 26, 27 anos. Acho que foi 27.
E eu não tinha alunos negros. Eu nunca tive alunas nem alunos negros, nunca. E passei a ter depois do governo Lula. Começaram a aparecer as meninas, os caras. Então a gente viu, eu vi essa mudança. Não é que alguém me contou. Eu vi eles aparecerem em sala de aula e sendo os primeiros de toda a família a fazer a faculdade. Você acha que é isso? Quer dizer, a existência de Tamires que passaram por essas políticas é o que faz essa extrema-direita tosca, bolsonarista, estar atacando tanto a educação, o desmonte do ensino superior, das políticas de inclusão? Eu não tenho dúvida disso, Fernanda, sabe? Porque eu tive pessoas da minha sala que tiveram coragem, assim, de olhando para mim e falar assim, eu acho um absurdo ter estudante do ProUni na mesma sala que eu, que os meus pais pagaram educação privada, né? Tive a melhor educação durante a minha formação e estudantes do ProUni que estudaram a vida inteira em escola pública. Que não tiveram, ou seja, né, tiveram uma educação de menor qualidade que a dele, diminuem a qualidade dos debates da sala de aula da graduação. Então, ele achava um absurdo misturar. Né? É o pensamento de uma elite brasileira que é escravocrata ainda, né? Que tem uma cultura escravocrata, né? O racismo enraizado na cultura, na estrutura, né, da nossa sociedade e que não suporta, é isso assim, não suporta as transformações sociais que aconteceram nos últimos anos, não suporta. Essa subjetividade brasileira, assim, escravagista mesmo, a mentalidade do privilégio, ela cega as pessoas, cega. Eu vou dar um exemplo ao inverso. Um colega meu, num centro universitário que eu trabalhei, particular, onde tinha o ProUni, quando eu entrei lá, numa conversa assim, de corredores, de colega, ele comentou assim, e aqui o problema é que o nível não é muito alto, né? Porque tem muito aluno ProUni. Gente. Não é verdade, só que isso é cegueira, porque na hora que você entra na sala de aula, né, e interage com esses alunos, não existe diferença em capacidade. Existe uma diferença, né? Que os alunos de ProUni estão agarrando a oportunidade da vida deles. Falo por mim, também fui aluna ProUni que nem a Tamires, tipo, aluna cotista, inclusive. E assim, é um negócio que, tipo, todo mundo que tinha ProUni na minha sala, eu né, fiz um semestre, depois eu mudei de curso e nos dois eu pude acompanhar porque tinha aluno ProUnista nos dois cursos. E assim, a diferença de nota é ridícula. É ridículo. Os alunos ProUnistas sempre têm as notas melhores, porque é a oportunidade da vida. E eu ia reforçar isso que a Paula falou, assim, porque existem pesquisas que, assim, determinaram os alunos ProUnistas e cotistas têm nota igual ou superior, muitas vezes superior aos alunos não ProUnistas, não cotistas, assim. Então, todo esse discurso de que, porque é estudante de escola pública, porque o ProUnista, porque o cotista, ele diminui a qualidade da educação no ensino superior, assim, é absolutamente mentira, é o contrário. E a gente sabe que depois, né, depois dessa oportunidade, provavelmente não vai ter uma outra igual. Durante o processo do movimento estudantil, do movimento estudantil e do movimento negro, inclusive, parte das nossas pautas eram muito correlacionadas, né, porque estavam relacionadas ao acesso à educação, à defesa das cotas, defesa da permanência estudantil e tal, que também são pautas do movimento negro. A minha pesquisa, né, tanto no TCC quanto no mestrado, elas são voltadas para esse processo, né, de política criminal, de racismo, porque eu sempre na militância procurei pensar, assim, como eu conseguia trazer a academia para a militância e a militância para a academia, assim, né, como linkar esse processo de teoria e prática. E quando a gente começa a estudar direito, né, e principalmente direito numa perspectiva crítica, você vai vendo que o direito nada mais é do que um instrumento de manutenção dessa estrutura desigual, né, de manutenção da violência do Estado. E aí você fica assim, nossa, o que eu faço com isso daqui, né, com esse meu curso? Que ele criou ele foi criado para manter essas violências estruturais que a gente sofre, né? Como que dá para mudar aqui? E aí eu sempre procurei, assim, trazer essas pautas, né, do combate ao genocídio e tal, do movimento negro, muito por conta disso.
A Paula perguntou o que eu gosto, né? Eu gosto de chocolate, doce, brincadeira. A gente gosta de chocolate, eu também gosto de chocolate. Sou filha de Ançã, como a gente estava dizendo aqui, né? Do candomblé. E sou de Escorpião. Na dúvida, tudo Escorpião. Assim, meu mapa astral também é quase todo Escorpião. Mas eu sou muito legal, tá? É bom o meu ascendente. Eu também sou muito legal, né? O Lula é escorpiano também, não é? Também. Ele é. Todo mundo eu sou legal. Pisciana, gente. Eu sou de água, tá tudo bem. Eu só queria fazer um comentário sobre aquilo que vocês estavam falando do preconceito da classe média com o ProUni, com as cotas, etc. Porque, na verdade, é mais do que preconceito e é por isso que justificou apoiar um golpe. É medo. Medo de ter passado a vida inteira se sacrificando para pagar o Colégio Bandeirantes pro filho, sabe aquela coisa assim, eu fui funcionário público e paguei o colégio mais caro para o meu filho estudar junto com a elite, porque isso vai assegurar que ele possa ser membro da elite. Mas isso não assegura, porque a posição dessa falsa elite brasileira, que na verdade é a classe média, que só a única coisa que ela tinha em comum com a elite era o acesso à educação, é uma posição tão frágil, tão insignificante, que na hora que o acesso à educação se torna acessível, se torna geral, todo mundo pode ter acesso à educação, essa classe média entra em desespero de medo. Então, acho que envolve, sim, essa questão do medo, envolve uma parte medo de perder privilégio, média, né? Mas, medo de perder um suposto privilégio. Sim, envolve, mas tem toda uma questão, né, que envolve, enfim, né, a nossa história, de como foi o processo pós-abolição, de como as instituições elas se construíram, de como a sociedade brasileira, né, se construiu como ela é hoje. Uma das coisas que ficou muito claro, eu acho, assim, desde o ano passado, talvez como nunca, é o quanto que a escravidão estruturou o Brasil que nós vivemos hoje. Né, acho que tem uma coisa aí na sua trajetória que é muito forte, que é a questão do direito, da sua experiência dentro da universidade, né? E aí, você trouxe todas essas questões de encarceramento em massa e etc. Acho que valeria a pena você falar um pouco sobre como você encara essa questão, como foi para você a vivência dentro da universidade pelo ponto de vista dessa construção mesmo, mas também o quanto que o direito ele foi essa ponte para você, né, articular todas essas questões de encarceramento, genocídio, necropolítica e etc. Então, eu estava comentando com vocês antes da gente começar a gravar, né, que no meu terceiro ano do colégio tive 2 professores que foram fundamentais, assim, na minha trajetória, inclusive na minha militância. Um especial, né, a de literatura e o de filosofia. E o de filosofia me fez, assim, me encantar por filosofia e pesquisar cada vez mais. E quando eu entrei na faculdade de Direito, né, o nosso primeiro ano de graduação, é um ano em que a gente tem ética, tem filosofia do direito. E meu professor de filosofia do direito, ele era de esquerda e ele tinha uma análise, uma perspectiva crítica do direito, fez um curso, um grupo de estudos sobre teoria crítica do direito, né? Então... E aí eu entrei no grupo de estudos. Então, desde o início da graduação, eu tive essa experiência, né, de fazer uma leitura e aprender a ler o direito através dessa perspectiva crítica. E no meu segundo ano da graduação, eu já comecei a militar e a me organizar no movimento estudantil no Mackenzie, inclusive com estudantes que faziam parte desse grupo de estudos, né? E aí, a partir do movimento estudantil, eu comecei a me organizar na juventude do PT e da juventude do PT no movimento negro, assim. Então, né, do meu primeiro para o segundo ano da graduação, essa leitura crítica em relação ao direito e fazer um processo de linkar isso com o movimento social, né, tanto estudantil quanto o movimento negro, se tornou, assim, uma chave que do começo me pegou até hoje, assim, né, em relação a pensar como a gente faz um processo de análise no direito, né? E aí, eu entrei na faculdade de Direito, Paula, querendo ser promotora de justiça.
eu passei a perceber que o Ministério Público, de certa forma, ele trabalha como um carrasco do Estado, né? E não como defensor da sociedade. E o direito penal, de todas as matérias, sempre foi a matéria que mais me interessou. Eu comecei a me interessar em pesquisar, estudar cada vez mais, e aí por isso, inclusive, meu TCC, né, de início foi sobre o genocídio da população negra, e no meu mestrado eu resolvi estudar um pouco mais o geral, né, do que é a política criminal e de como ela opera, né, num processo de criminalização desde a abolição da escravidão, sobre como o Estado, de certa forma, né, a gente aboliu a escravidão e quais foram as opções dadas para os negros e negras que até então eram escravizados. Era criminalização, porque criminalizaram o curandeirismo, que era como era conhecida a religião de matriz africana, criminalizaram a vadiagem, o que é muito surreal, né? Porque os negros africanos eram escravizados. Aboliram a escravidão, vieram os portugueses que passaram a fazer o trabalho que seria assalariado. E... Os italianos, né? Os italianos, os alemães. Isso. Italianos, europeus, enfim, outras nacionalidades também que vieram para cá e passaram a fazer esse trabalho que passou a ser assalariado. E os negros e negras ficaram soltos, né? E o ficar solto passou a ser criminalizado. E isso, um processo também de segregação espacial, porque passaram a impedir a presença de negros nos centros das cidades. E daí, inclusive, né, foram criados o processo de periferia, das favelas, do morro e etc. Ou seja, quando o corpo negro já não podia mais ser explorado, né, pelo trabalho escravo, ele passou a ser ou encarcerado ou segregado espacialmente, ou passou por um processo de miscigenação, né, que foi fruto de estupro de mulheres negras e indígenas, né, um processo de miscigenação violento, baseado numa lógica, inclusive de raciocínio científico, né, que acreditava que a sociedade brasileira, para ser avançada e desenvolvida em abstrato, né, o que é esse desenvolvimento, inclusive, ela precisaria ser branca, precisaria se esclarecer. E a população brasileira, à época da escravidão, ela chegava a ser 2/3 de pessoas negras. Né? Não é à toa que hoje mais da metade da população brasileira é negra, né? 54% da população é negra. É porque o Brasil foi o país na América Latina, no continente americano como um todo, que mais recebeu africanos no processo de tráfico de escravos. E isso tem um reflexo na formação, né, social. Então, ao fazer essas análises, né, essas chavinhas, esse processo de pensar como foi construída a criminalização, de como você passa a entender, inclusive, o porquê que hoje mais de 60% dos presídios, né, da população encarcerada é negra. A gente passa a entender, inclusive, porque quase metade dessa população sequer foi julgada em primeira instância. A gente passa a entender o porquê que a lei de drogas funciona aqui na Zona Leste, né, nas periferias, nos bairros periféricos, mas não funciona na Maria Antônia, no Mackenzie, ali da Rua do Mackenzie, por exemplo, né, sobre como a polícia militar ela atua de forma violenta nas periferias, o porquê e por que isso não acontece em bairros de classe média alta. Então, todo foi um processo, porque aí você já vai percebendo como o direito, né, o direito criminal, como sistema de justiça criminal, sobre como esses processos normativos do nosso país, e como essas instituições, elas operam para manter essa estrutura social desigual que existe desde o processo da escravidão, né? Tem um documentário norte-americano, que é a 13ª Emenda. É sobre como esse processo de deram liberdade aos negros e colocaram dentro das cadeias. Um documentário muito bom, não sei se você já viu. Essa é uma ótima deixa para a gente, até inclusive, para uma pergunta, né? Qual que seria, né, a principal diferença ou diferenças entre o processo penal americano, norte-americano nos Estados Unidos e o que é daqui? Acho que isso conecta também com o que a gente está vendo com Black Lives Matter e como que esses processos têm suas diferenças e suas convergências. Acho que a Tamires vai saber, inclusive, trazer isso para a gente. Isso, assim, só um detalhe, nos Estados Unidos acho que foi dada terra aos negros
no fim da escravidão, não foi? Então, vou falar sobre isso, assim, um pouco da diferenciação, né? Aqui no pós-abolição, como eu comentei, aboliu a escravidão, as 4 possibilidades para a população negra eram encarceramento, morte, segregação social, criminalização, né? Isso era um dado. E um processo, isso junto com um processo de miscigenação e junto com uma lógica de democracia racial. Foi um discurso de que, veja só, o Brasil é uma democracia racial, nós temos negros, indígenas, brancos, japoneses, pessoas de todas as raças, todos os lugares, que vivem aqui em harmonia. Esse era o discurso, mas na prática isso nunca existiu, nunca existiu. Nos Estados Unidos foi diferente. Os Estados Unidos, primeiro que a abolição da escravidão aconteceu lá num processo de guerra civil. No pós-abolição, iniciou-se um processo de segregação institucionalizada nos Estados Unidos, que foram as leis de Jim Crow. Então, assim, existiam espaços que, por lei, a população negra não podia entrar, não podia beber água, não podia encostar, não podia sequer chegar. Existiam cidades que eram que a população negra não podia entrar. E isso fez com que, né, a população negra nos Estados Unidos, que não tinha a mesma proporcionalidade que aqui no Brasil, que é uma coisa que eu acho que é importante a gente destacar. Hoje, por exemplo, a população negra norte-americana é de 14% da população norte-americana. Aqui a gente tem 54%. Lá os latino-americanos são mais do que a população negra, acho que são um pouco mais de 20%. Né? Então, a população negra lá é minoria. Esse processo de construção de cidades negras, né, de segregação, essas leis de Jim Crow, elas, de certa forma, forçaram que a população negra criasse bairros negros, comércios negros, escolas negras, universidades negras. Diferente do que aconteceu aqui no Brasil, porque aqui a gente segregava, criminalizava com o discurso de que todo mundo era igual, mas impedia a população negra de estar no espaço. Lá, segregava, institucionalmente falando, publicamente falando, e forçava um processo de auto-organização negra para que fosse possível a sobrevivência mínima, né? E aí, esse documentário que a Fernanda falou, né, que é a 13ª emenda, uma das pessoas que fala, a Angela Davis fala, mas a Michelle Alexander, ela tem um livro chamado A Nova Jim Crow, The New Jim Crow, que inclusive foi traduzido aqui pela Boitempo, se eu não me engano. Tradução que foi organizada pelo Silvio Almeida, que foi meu orientador do mestrado. E nesse livro, a Michelle Alexander, ela fala sobre como a escravidão foi um processo de controle racial nos Estados Unidos e de segregação. As leis de Jim Crow, ela foi o segundo processo, né? No pós-abolição, as leis de Jim Crow, elas garantiram esse processo de segregação social, segregação racial nos Estados Unidos. E que hoje, nos Estados Unidos, depois da marcha dos direitos civis, direitos humanos, que garantiu, né, a derrubada das leis de Jim Crow, que o processo de guerra às drogas nos Estados Unidos é o que é a nova Jim Crow, né? É o novo processo de segregação institucionalizada nos Estados Unidos. Por quê? Porque nos Estados Unidos, o processo de guerra às drogas, assim como aqui no Brasil, né, atinge diretamente a população negra e periférica, justifica violências, encarceramento em massa, absurdos contra a população negra nos Estados Unidos, e você, uma vez entrando no sistema criminal nos Estados Unidos, assim, você passa a não ter acesso a uma série de políticas sociais, a uma série de direitos, assim, passa a ser, assim, considerado um par, assim, é um processo de segregação, assim como foi um processo na escravidão, assim como foi o processo, né, durante as leis de Jim Crow, agora esse processo da guerra às drogas, que, de certa forma, é muito próximo ao que acontece aqui no Brasil, no sentido de criminalizar a população negra, de justificar a violência contra a população negra, de justificar ações da polícia militar, né, de violência e de invasões nas periferias, nas casas na periferia, de justificar atuações da polícia militar que promovem a morte de crianças negras, inclusive, na periferia, dentro de casa. Sem garantir nada, nenhum sequer julgamento.
que justifica ações, por exemplo, como foi a que ocorreu no baile da 17, em Paraisópolis, no ano passado, em que 9 jovens foram assassinados pela Polícia Militar, foram assassinados pela Polícia Militar. E o julgamento foi arquivado, porque a atuação da Polícia Militar era justificada por essa lógica de violência que está baseada na guerra às drogas aqui no Brasil, assim, né? Então, esse processo de segregação que ocorre nos Estados Unidos a partir das guerras às drogas também acontece aqui no Brasil. Só que a diferença de como foi lidado o pós-abolição aqui e lá marcam diferenças, assim, centrais na forma de organização, na forma de leitura da sociedade, assim, entre o Brasil e os Estados Unidos, assim, centrais. Eu posso arriscar que seria assim, é como se nós brasileiros tivéssemos que tirar o véu para reconhecer um racismo terrível, forte, violento, que usa a guerra às drogas para exterminar ou encarcerar a população negra. Como a gente teve esse mito da igualdade racial, a gente ficou como se não fosse isso, né? Como se não fosse. Eu acho que o processo de segregação institucionalizada, ele garantiu uma análise histórica até que lá fosse mais escancarado. Né? Então lá não dá para eles falarem que no pós-abolição não aconteceu um processo de segregação, a população negra não foi, né, historicamente encarcerada, excluída socialmente, impedida de estar nos espaços, porque é isso, as leis de Jim Crow existiram, mas mesmo assim tem gente que ainda nega. Né? Da mesma forma como aqui no Brasil tem gente que nega a escravidão, tem gente que nega a ditadura militar, né? Os negacionistas, inclusive, hoje estão no poder. Né? Nosso governo federal, ele é o presidente da Fundação Palmares é um negro que diz que a escravidão foi boa pro negro, né, que veio para o Brasil. Como que você, como uma mulher negra, ouve isso? Como que isso chega em você? Não, isso é um choque, a gente se revolta, mas quando a gente estuda a forma como o racismo opera na estrutura social brasileira, isso também, de certa forma, acaba se justificando, né? Porque a presença de pessoas negras, né, é necessário. A estrutura social, para ela se manter da forma como ela é, né? Essas desigualdades raciais, essas violências estruturais, para elas se manterem, elas necessitam, assim, é preciso que pessoas negras, que pessoas que sofrem dessas violências, que fazem parte dessa estrutura social desigual, elas mantenham esse discurso. Precisa de pessoas para justificar esse discurso, inclusive. Então, o Sérgio Camargo, né, o Fernando Holliday, o Hélio Bolsonaro, é necessária para a própria Damares, por exemplo, né, uma mulher que justifica uma série de violências de gênero contra criança e adolescente, enfim. Essas pessoas elas são necessárias para a manutenção dessa estrutura, para a justificação dessa estrutura. E isso está relacionado à relação do direito com a ideologia, que é essa coisa sobre como a imagem do ser negro, do ser mulher, do ser periférico, como ela é construída e ela é mantida por uma série de ações, né, do meio, que envolve o meio de comunicação, mas que envolve a política também, que envolve o direito também, que envolve a economia. Realmente, não é só uma questão individualizada da pessoa assim, crescer e ser formada a ser racista, ou achar que o negro é bandido, ou que o negro é feio, etc. Não, existe todo um conjunto, né, de estrutura, de formação do Estado, de formação do que é a sociedade brasileira, que nos leva a reproduzir essa mentalidade. E é por isso que existem pessoas negras que também reproduzem essa mentalidade. Porque elas também estão sendo criadas, né, nesse processo de formação na escola, elas também assistem às mesmas, né, televisões, novelas, filmes, a gente também está nesse processo de formação. Né? Eu vi essa semana um vídeo, eu recebi num dos grupos, né, que a gente participa aqui, de um pastor negro, jovem, super descolado, assim, uma aparência super carismático, e camiseta, falando do absurdo das cotas, o absurdo das políticas de inclusão, porque isso é tratar o negro como incompetente. Ele fala, não, nós negrões, nós somos inteligentes,
Nós negrões não precisamos disso, não. Nós negros, não sei o que, não sei o que. Então, vai ter todo um discurso, nós negros, contra as políticas públicas. Cotas de todos os tipos. Já. Ele estava repudiando as cotas, um projeto da Benedita da Silva, que é de dar maior verba para candidatos negros. Aí só para explicar esse projeto rapidinho, né? Da mesma forma que 30% do fundo eleitoral é destinado para candidaturas de mulheres, a Benedita ela criou um projeto que faz esse processo de destinação também proporcional para candidaturas negras. Isso, aí ele diz que isso é... Aí o argumento dele é que isso é comprar a consciência do negro, que então se sente coitadinho e precisa toda hora de ajuda, que é isso que atrasa o Brasil. E ele é um pastor. Mas descoladíssimo, camiseta, gatão, gatinho, assim, sabe? Tinha uns 30 e poucos anos. Minha pergunta para você é: qual é o papel dessas igrejas neopentecostais, dessa teologia tosca da prosperidade que a gente vê hoje no Brasil, contra o movimento negro e contra o feminismo das mulheres negras? Olha, antes de falar do papel das igrejas, eu vou falar um pouco sobre esse discurso dele, né, que envolve nós negros somos capazes, nós somos inteligentes, nós podemos fazer isso. Essa lógica desse discurso, ela está relacionada a uma tentativa de tentar individualizar a questão do racismo, que não é um debate individual, não é sobre a capacidade pessoal das pessoas estudarem, ou se darem bem, ou se esforçarem. Não está relacionado a esse processo de meritocracia, né, que é o que tentam fazer. Não. Quando a gente fala nesse processo, né, da importância das ações afirmativas hoje no Brasil, é porque nesses 500 anos de história, a população negra ela passou por um processo de discriminação racial negativa, né? De discriminação que impedia que a população negra entrasse em espaços, que impedia que a população negra acessasse serviços. Para os europeus que vieram para cá, para o Brasil, foram destinados terras, e para a gente foi destinada segregação e exclusão. Né? Os meus antepassados alemães receberam terra, sofreram um monte, mas receberam subsídio para ferramentas e tudo. Sim, todos eles receberam, a população negra não. Existia cota para filho de fazendeiro em escola pública aqui. Né? E isso demonstra que o quê? O problema não são as ações afirmativas e a cota, o problema é a quem essa política de ação afirmativa é destinada. E isso está diretamente relacionado à questão de desigualdade social, que aqui no Brasil está diretamente relacionado a uma questão de desigualdade racial. Né? Então, esse discurso que fala, né, que o negro ele tem a capacidade de... Claro que temos a capacidade de estudar, né? Claro que... Né? Mas a questão não é essa, a questão não é esforço pessoal. E parte da tentativa de deslegitimar essa luta é tentar fazer com que o racismo seja entendido como um problema pessoal, como uma questão individual, como uma questão subjetiva apenas, e não é subjetivo. Que é um conceito que falta para todo mundo, que é tão fundamental, quem é contra, que é entender o que é reparação de danos. Que as pessoas às vezes confundem reparação de danos com redução de danos, e reparação de danos é o que precisa ser feito, porque são danos passados, né? Quando a gente fala, inclusive a Angela Davis, né, quando ela fala que a mulher negra, quando ela se movimenta, ela movimenta a estrutura da sociedade com ela, porque a mulher negra está na base da estrutura social, né? Então a gente não tem que reparar essa estrutura, a gente tem que quebrar ela e construir outra. Tá. E não é essa que a gente está, na realidade. E não é nem assim, construir do zero. Né? Porque construir do zero significa passar borracha, né, na história, e isso não, precisa entender o que foi esse processo histórico que levou a gente estar aqui hoje e como que isso é superado, né? Enfim, falo sobre isso para dizer sobre essa questão das igrejas, né, e dos pastores. Hoje, acho que cada vez mais no Brasil, as igrejas neopentecostais, elas têm ganhado muito espaço nas periferias, né, principalmente nas periferias. E com essa lógica do discurso pessoal, da teoria da prosperidade, né, do mérito individual, do esforço e de
acreditar em Deus e que Deus vai te recompensar. Então, na meritocracia, de certa forma. Que é muito um discurso que está diretamente relacionado com o neoliberalismo também, essa questão individual, do esforço. Porque não é à toa que a Igreja Católica, de certa forma, e a teologia da libertação, né, que seria uma área da Igreja Católica mais progressista, ela foi perdendo espaço nas periferias para essa lógica neoliberal que as igrejas neopentecostais elas trabalham, assim. E, inclusive, os governos do PT, sou petista, sou filiada, sou pré-candidata do PT, defendo o partido, minha vida foi transformada pelas políticas públicas do PT, mas os nossos governos federais, eles, de certa forma, reforçaram esse discurso do mérito individual, né? Eles reforçaram, porque a gente falou que a gente quer aumentar a classe média, não foi construído junto com as políticas públicas um processo de falar, veja, essas políticas públicas, elas existem porque nós somos um partido que acreditamos no socialismo democrático e a gente tem como norte essa redução da desigualdade, a gente tem compromisso com esse processo de transformação social. E qualquer outro partido, qualquer outra pessoa que não tivesse compromisso, não vai seguir o mesmo processo. Não é obrigação do Estado promover essas políticas públicas. Faz parte de um projeto de um partido que tem como formulação, na sua fundação, a transformação social, a ocupar esse espaço do Estado. E acho que faltou isso, essa disputa da ideologia. E o PT transformou a estrutura da sociedade brasileira, tirou milhões de pessoas da miséria, mas a disputa ideológica, ela ficou nos meios de comunicação, né? Foi a Rede Globo. Ela ficou aberta, foi as igrejas evangélicas que, nessa lógica da teoria da prosperidade, também foi crescendo nas periferias, com as pessoas falando, não, olha só, é Deus que está te ajudando, é seu esforço, tal, não sei o quê. E aí as pessoas tiveram a vida transformadas, mas com essa mentalidade de que é o esforço pessoal. A narrativa da igreja pentecostal, neopentecostal, e o quanto que essa narrativa da mídia junto constituiu o que a gente está vendo agora, né? Até porque são duas narrativas hegemônicas, né? Sim. Eu não fiz uma pesquisa sobre isso, mas a minha idade deu para ver o desenvolvimento dessas igrejas, né? Como elas foram crescendo ao longo do tempo e a gente acompanhou o governo Lula. Isso é muito mas assim, louco, eu tenho uma ideia de que as pessoas dizem assim, as pessoas foram para a igreja porque o Estado não deu, então a igreja que prometeu. Eu vejo outra coisa, eu vejo que essas igrejas, elas se aproveitaram da prosperidade dos anos Lula para capturar o mérito para elas. Porque para mim é muito, você conseguiu comprar um apartamento, eles não pensam que foi minha casa, minha vida. Foi Deus que ajudou. Comprou o carro, né? Colocou o filho na escola, conseguiu comprar comida, tudo isso eu acho que essas igrejas capturaram como mérito delas e não das políticas petistas. A candidatura do Tato está muito polêmica, né? Não só internamente dentro do PT, mas também externamente, com simpatizantes. Quase todos os simpatizantes roxos, porque não é só filiado roxo, eu acho que tem até mais simpatizante roxo do que filiado roxo. Acho que o filiado às vezes é mais crítico. Mas assim, o que tem de filiado roxo que está abrindo mão da sua lealdade e da sua aposta no PT nesta eleição em São Paulo para dar o seu voto para o Boulos. Muitas pessoas. Essa semana, inclusive, teve Marilena Chauí declarando apoio ao Boulos, Marilena Chauí é fundadora do PT, Gessé de Souza, defensoríssimo do Lula, do PT, contra a Lava Jato, tudo isso. E amigos, vários amigos, né? Então, só preciso... e o próprio Tarso Genro falando também, sugerindo que o PT abrisse mão da sua candidatura a prefeito para apoiar a candidatura do Boulos. Então, é uma situação bem difícil, nesse momento, a candidatura a prefeito de São Paulo. Aí, olha que pergunta que eu vou fazer para você, Tamires. Por que é que vale a pena, nesta eleição a prefeito, por que valeria a pena? Que argumentos você usaria, se é que você acredita nisso, ou que argumento alguém poderia usar para defender
que vale mais a pena votar no Tato ao invés de votar no Boulos e na Erundina? Eu acho que projetos de sociedade são construídos de forma coletiva, né, por um partido político, não são por pessoas individuais. E o PT é um partido de 40 anos que tem uma formulação histórica, né, que passou por uma série de movimentos sociais, do movimento sindical, de núcleos de base, né, tem experiências do governo federal e experiências aqui na gestão de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, que foram vitoriosas, que fizeram transformações estruturais, e não foram transformações e políticas sociais que foram implementadas pela Erundina, pela Marta e pelo Haddad. Foram políticas públicas e políticas sociais que foram formuladas pelos militantes, dirigentes e movimentos sociais do Partido dos Trabalhadores. Então, o PSOL é um partido de esquerda valoroso e com certeza deve ter militantes, dirigentes, movimentos sociais ligados a eles, mas o PSOL ele não tem a história, ele não tem o processo, né, de construção e formulação, não tem um enraizamento em São Paulo e no país que o PT tem. Então, por que valeria a pena votar no Tato e não no Boulos e na Erundina? Assim? Porque o PT é um partido que tem um histórico de formulação de políticas públicas e sociais que transformaram concretamente a cidade de São Paulo num nível que o PSOL não tem. Eu acho que o PSOL é um partido que enfim, é um partido que tem crescido mais, tem se enraizado, tem construído relação com o movimento. Eu acho que a entrada do Boulos, do MTST no PSOL também, né, traz um corpo que até então o PSOL não tinha. Mas não sinto que o PSOL seja um partido que consiga competir com o PT no sentido de formulação de políticas sociais e de base social para gestar, né, para governar a prefeitura de uma cidade como é São Paulo. Quem governa São Paulo não é só o Boulos e a Erundina, é todo o conjunto de movimentos, de formulação, de militância, de direção, que vem junto com o que a candidatura deles representam. E o PSOL ele ainda é um partido de classe média progressista. O PT é um partido dos trabalhadores. O PSOL ele tem assim se tornado popular cada vez mais, mas não chega perto do que é a base popular do PT. Não só aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Inclusive, eu sinto que a candidatura do Boulos da Erundina, ela de cara, ela já vem com essa força, porque uma parte que o PT perdeu nesse processo de criminalização contra o PT, contra a esquerda e contra a política que vem acontecendo, é uma classe média que, exatamente como a Tatiana falou, assim, é uma classe média que até topava umas transformações, mas que quando começou a tocar assim, no privilégio dela, já ficou assim, opa! E aí que percebeu que o Bolsonaro também já não é resposta, porque a direita também tá acabando com o país, inclusive financeiramente, economicamente na vida deles. E aí volta a querer flertar com o que seria uma esquerda progressista, mas o PSOL, como é uma esquerda classe média, é muito mais fácil, né, de ser abraçado de cara do que o PT, que passou por todo esse processo de criminalização e etc. Então, é de certa forma até natural que a candidatura da Erundina e do Boulos, né, do Boulos da Erundina, eles de cara, parece que no geral, assim, né, falam, nossa, tem uma força muito grande, as pessoas elas estão apoiando, e agora PT. E realmente eu acho que o PT precisa ficar bem esperto, precisa pensar como é que vai ser a construção dessa chapa, precisa pensar como vai ser a coordenação da campanha, quem é que vai ser a vice do Gilmar, que eu espero que seja uma mulher negra, né, inclusive qual que vai ser os projetos para a cidade. A Erundina ela foi prefeita de São Paulo, foi prefeita pelo PT, mas foi prefeita. Na gestão dela, Paulo Freire era o secretário da educação, né? Então ela tem um legado na educação com os professores que é muito forte. Mas ao mesmo tempo é isso, eram gestões do PT, com projetos políticos do PT, com pessoas que formularam essas políticas sociais que foram implementadas também a partir da gente. Então,
o que o PSOL consegue apresentar também nesse cenário, né? Qual que vai ser o projeto e, para além de qual que vai ser o projeto, assim, como que, na prática, eles vão conseguir implementar esse projeto na cidade de São Paulo? Porque como rede, né? Com rede de apoio. No caso do PT tem muitos diretórios, tem muitas pessoas, tem muita coisa organizada. Então, isso favoreceria, isso que você está dizendo. No caso do PSOL, não tem essa rede tão ampla. De experiência de gestão. A questão da gestão acho que deve ser forte, porque a máquina pública é um bagulho muito louco, né? Tem muita característica própria e saber gerenciar é realmente uma questão muito forte para conseguir tocar o barco ou não. E ter quadros também, né? Porque o PT tem quadros não só políticos, né? O PT tem quadros que formam a estrutura que vai operar o aparelho de Estado. O PSOL não tem isso. Exatamente. Acho que você vai poder dizer para a gente como uma pessoa dentro do Instituto Lula e como uma profissional do direito, se você acha que a Lava Jato, ela, como estratégia de lawfare, de guerra jurídica, que imobiliza quem é atacado, se ela não foi também, não só contra as figuras do Lula e de uma série de políticos e outros quadros importantes do PT, mas se ela não foi também uma estratégia de guerra jurídica que visa neutralizar o próprio Instituto Lula em si, pela importância que ele viria a ter no mundo. Porque enquanto a gente presume que a gente acredita na premissa que a Lava Jato parte de fora do Estado brasileiro para dentro da República de Curitiba, a gente sabe que havia estratégias, né? E se você pode dizer para a gente se isso é uma fantasia ou se faz algum sentido. Olha, eu acho que faz completamente sentido. Inclusive, o Instituto Lula, ele foi duramente atacado durante esses anos, né? A perseguição jurídica que o presidente Lula sofreu, ela tem um reflexo direto no Instituto Lula, né? O Instituto Lula, ele também sofreu busca e apreensão. A gente tomou uma multa de 15 milhões da Receita Federal, que não tem justificativa alguma. Um juiz chegou a dar uma decisão judicial para fechar o Instituto Lula. Quando eu comentei, né, o Instituto Lula, ele é um espaço que ele é responsável pela disseminação do legado do presidente Lula, né, das políticas de transformação social. E eu acredito que essa perseguição ao presidente Lula, ela está diretamente relacionada às transformações sociais que aconteceram, não estão relacionadas a esse projeto político. O Instituto, uma das missões do Instituto é representar esse projeto político e é disseminar esse projeto político. Então, não dá para fazer um processo, né, de imobilização do presidente Lula sem fazer esse processo também com o Instituto Lula. Com o sufocamento e perseguição jurídico e financeiro e administrativo, né, em todas as áreas. Não à toa, assim, para vocês terem uma ideia, a primeira vez enfim, o primeiro espaço que eu ocupei no Instituto Lula foi como funcionária da Iniciativa África. E nessa época, em 2015, a gente tinha uma equipe que beirava 40 pessoas. Tinham duas casas, né? Porque as equipes elas precisavam se dividir. A Iniciativa África, a Iniciativa América Latina, o Memorial da Democracia, o Brasil da Mudança. Tinha uma série de projetos que eram tocados e equipes que tocavam esses projetos. Hoje, depois do processo de busca e apreensão, da multa de 15 milhões, da perseguição jurídica, o Instituto foi, assim, dissecado também nesse processo de criminalização ao Lula. Então, sim, teve um reflexo direto. A criminalização ao Lula também passou por um processo de criminalização e perseguição ao Instituto Lula, sem dúvida, sem dúvida. Mas Obrigada, a gente, assim, existe, resiste e se mantém lá, né? E tenta, da forma que dá, se organizar, manter algumas discussões, dialogar com os movimentos, acompanhar o que está acontecendo de formulação. Porque o Instituto Lula, de certa forma, é a ideia, né? A famosa frase político, do Lula, eu sou uma ideia, é o Instituto Lula, né?
Que é essa ideia. Exatamente. Eu queria saber a opinião dela sobre abolicionismo penal pelo ponto de vista do direito. Olha, eu costumo... Enfim, como eu tenho essa perspectiva crítica do direito que eu comentei, né? Como eu acredito que o direito ele acaba sendo um instrumento de manutenção, de certa forma, eu sou uma abolicionista não só penal, mas do sistema jurídico como um todo. Assim, eu acho que a gente precisa reconstruir essa lógica do sistema jurídico, né? Para conseguir reconstruir esse processo de noção de igualdade, de viver em sociedade, de viver em comunidade, que não esteja relacionado com essas violências de gênero, de raça, de classe. Mas o abolicionismo penal, ele é um norte que passa por um processo. Não dá pra gente acabar com o direito penal assim, vamos acabar com o direito penal, não existe mais. É tudo o quê? Né? Direito civil, propriedade? Não. Tem alguns bens jurídicos que devem ser protegidos pelo Estado e que não passam por propriedade. E aí a gente precisa pensar formas disso acontecer. Mas eu acredito que esse abolicionismo ele ocorre por etapas. E tem alguns tipos penais, alguns fatos e atos que são criminalizados e que não tem nenhuma justificativa lógica a não ser essa manutenção dessa estrutura de violências e de desigualdade. Então, por exemplo, a descriminalização das drogas. Ela é um passo que é extremamente importante para quem se considera abolicionista penal e para quem tem essa perspectiva crítica do direito, em especial da criminologia, né, do direito penal. A descriminalização de alguns atos infracionais que envolvem propriedade sem violência, por exemplo, furto. Né, tratar com o furto, debate furto na perspectiva do direito civil e não do direito penal. Por quê? Que um furto que não envolveu violência, por que não tratar isso na perspectiva do direito civil, né, do patrimônio, de reparação civil e não criminal? Então, vou deixar esses dois exemplos assim, que eu acho que são etapas, né, desse processo e que já, inclusive, fariam um processo de desencarceramento, assim, muito grande, porque mais de 30% da população presa no Brasil hoje está relacionado à lei de drogas. 30% da população carcerária. Não tem justificativa. É muito burro, é uma coisa burra. Que aumenta a violência, né? Não, é um sistema. Não é burro. Não é bem isso. Sistema de isso, é perverso. É intencional. É perverso. E econômica, né? E no caso das mulheres, eu acho que é muito mais, né? Parece que no caso das mulheres encarceradas é 70%, se eu não me engano. Sim, tem presídios, inclusive, que majoritariamente dos presídios femininos, os casos estão relacionados à lei de drogas e crimes contra o patrimônio, em sua maioria, sem uso de violência. Assim, material de higiene, de comida. Por que a maioria dos crimes ocorrem? Né? Um pouco, eu acho que essa lógica da segurança cidadã, ela passa um pouco pela lógica do abolicionismo penal, né? Da gente repensar o direito penal nessa perspectiva. O que a gente criminaliza e por que a gente criminaliza? Quem é considerado criminoso e quem não é considerado criminoso e por que tais atos são considerados crimes nas periferias e não são em bairros de classe média alta. Né? No Brasil, o sistema de justiça criminal, o sistema penal, ele dá mais importância para crimes voltados para a guerra às drogas e ao patrimônio do que crimes contra a vida. Ou seja, é um direito que está voltado para a proteção do patrimônio. Isso me lembra um pouco essa coisa da arminha bolsonarista, porque a arminha bolsonarista é isso, né? Que você acabou de falar. E o corpo que vai ser morto da arminha, muito provavelmente é o corpo negro, né? Exato. É o alvo. É o alvo. Eu quero convidar a Tamires pro lado do Black, pra gente fazer um episódio sobre a pesquisa dela. Acho que seria incrível. Vamos que quando começar a pré-venda, o máximo assim que eu puder.
Vem também pra gente e vai pro lado do Black, mostrar o teu livro, mostrar a capa, falar do livro, né? Sim, faz todo Mas, Tamires, sentido. uma das coisas que para encerrar, então, a nossa conversa contigo, eu queria fazer um comentário, que é assim, você é muito jovem, você tem 26 anos, você é muito jovem. E você é uma jovem muito corajosa, que ocupou espaços que há pouco tempo atrás não eram ocupados, assume a autoridade e o poder com muita facilidade e com muita alegria, né? No modo como você se coloca, como você fala, você tem uma autoridade muito construída e que também ela é muito alegre e muito tranquila, essa autoridade, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque já em outros vídeos nossos, de outros projetos, a gente já falou isso, que diante desse futuro tão incerto com pandemia, né, do Covid-19 e pandemônio, que é o neofascismo, essa juventude que hoje está com 17, 16, 15 anos, e a minha filha está nessa faixa, ela mesma me conta que é uma juventude que está assim meio... Aqueles projetos que tinham ano passado já estão em suspenso, porque ninguém sabe se vão poder realizar aquilo que estavam planejando e tal, né? Isso é uma juventude de classe média, que é o meu caso, né? Sim. E aí, conversando sobre isso, já em 2 conversas, veio uma ideia que foi muito confortante para mim e que eu acho que ela é muito real. Essa juventude hoje vai encontrar esse futuro, vai ter esse ânimo para o futuro pela militância. Esse futuro não vai ser uma trajetória individual, mas vai ser um futuro de engajamento que vai dar para essa juventude a força que você tem, a alegria que você tem, esse impulso que você tem, essa conectividade que você tem. Então, para mim, que sou uma mulher de mais de 50 anos, ver você com 26 anos, desse jeito, né? No engajamento político, na militância, com toda essa força, toda a inteligência, toda essa autoridade, é uma coisa que me conforta muito como mãe, pensando na vida da minha filha, né? Que é uma adolescente hoje, daqui para frente, diante do que não sabemos o que virá, né? Mas que o caminho desta energia, né, dessa motivação venha pela militância, pelo engajamento e tal. Sim, não, e eu acho assim, na realidade, Fernanda, que a geração que vem depois de mim, mais jovem, né, de 16, 17 anos, essa turma que ocupou escola em 2015, 2016, são gerações que têm uma energia, têm uma criatividade que pulsam, que são assim, extrapolam, né? Eu aprendo com essa turma, na realidade. E queria que você divulgasse agora a sua candidatura, a pré-venda do seu livro e falasse o que você quisesse aí. O espaço é seu. Muito obrigada. Foi maravilhoso compartilhar esse tempo com você e obrigada por ter compartilhado tanta coisa com a gente. Eu que agradeço, Paula, Tati, a Fernanda que caiu. Para mim foi um prazer esse bate-papo aqui com vocês. Enfim, eu sou pré-candidata ainda, né? Não é candidata, eu sou pré-candidata e esse processo tem sido um processo muito bacana, construído por diversas mãos aqui, de mulheres negros, indígenas, LGBT, jovens, pessoas jovens há mais tempo e há menos tempo. E a gente tem trabalhado com uma noção de construção do bem viver em SP. E eu acho que o bem viver em SP está muito relacionado à parte do que a gente discutiu aqui, né, durante o podcast como um todo, né, de como a gente constrói uma sociedade, uma cidade antirracista, uma cidade mais igualitária, né, de como a gente consegue, a partir de políticas públicas e políticas sociais, garantir que as pessoas tenham a possibilidade de viver de fato, né, porque hoje, no Brasil e aqui em São Paulo, a gente vive em torno de uma política de morte, né? E é uma política de morte que se reflete no discurso dos governadores, né? Do governador do estado, do presidente da República, do prefeito, de certa forma, né? Na ausência de políticas sociais, no desmonte das políticas e serviços públicos. E a gente precisa construir uma política de vida, né? De valorização da vida, da cultura, de defesa das políticas públicas, do SUS, da educação, e é um pouco disso que a gente quer apresentar, né, para São Paulo, sobre como a gente pode, né, em resposta a essa política de morte, construir uma política de valorização da vida da população
em especial da população negra e periférica, que é brutalmente violentada e segregada, né, desses, enfim, de sempre, se a gente for pensar, né. E para quem, enfim, não me conheceu aqui nesse podcast, nessa gravação, nesse programa, minhas redes sociais, elas são @soltamires.sp no Facebook e no Instagram, e @soltamires_sp no Twitter, Tamires Sampaio, né, por uma cidade antirracista e bem viver em SP. O meu livro, né, que eu comentei aqui para vocês, vai começar a pré-venda dia 24 de julho pela editora Contracorrente. O nome é Código Oculto. E é Código Oculto porque durante o livro eu falo sobre como o racismo estrutural ele opera como um verdadeiro código oculto. Enfim, eu estou muito empolgada com o livro, nem acredito que deu certo, porque o livro é resultado da minha dissertação de mestrado, e durante a minha produção da dissertação de mestrado eu passei por um tratamento de câncer no ovário, que deu tudo certo, fiz cirurgia, fiz quimioterapia, né? Hoje estou bem, estou curada, graças ao SUS, inclusive. E aí ver que tipo, deu certo, assim, né? Consegui terminar o mestrado, passei no mestrado e mandei para a editora e vai publicar, e tá saindo agora para publicar, já vai começar a pré-venda, fica assim, nossa, da hora, que legal, deu certo. Eu tô muito empolgada, ainda mais porque eu consegui no conjunto, né, desse livro ter o Lula junto com isso, Silvia Almeida, o Fabretti, a Matilde, que são figuras assim, que são inspirações para minha vida, para minha militância. Então, eu tô bem feliz. O livro já está em pré-venda, então é só ir ou nas minhas redes sociais ou no site da Contracorrente e adquiram o livro, por favor, leiam e mandem feedback, compartilhem com as pessoas. Muito, muito obrigada, Tati. Muito obrigada, Paula. Para mim foi um prazer esse bate-papo com você. A gente que Nossa, agradece. O prazer é nosso. Obrigada, Tati, inclusive. É isso, eu vou pedir seu contato para a Fê, Tamires. Eu estou encantada. Vamos trocar. Vamos trocar. Muito e Tati querida. também, se você volta aqui em São Paulo, vamos conversar sobre essa campanha. Vamos sim. Vamos sim, vamos sim. Tô feliz muito bom, demais. Muito bom a frase assim, da sua campanha Ser Bem Viver em SP, né? Desde o Existe Amor em SP, né? Que foi quando a gente elegeu o Haddad nessa tônica, o amor acabou e o bem viver foi embora junto, né? Pois é. Pulo do gato também dessas eleições, né? Por conta da pandemia e desse momento que a gente está vivendo, é trazer essa noção do coletivo, de esperança e de sonho, e de que pode se tornar realidade esse sonho, sabe? Não é só utopia, e que é realizável através do coletivo, né? É isso, assim, a chave dessa eleição agora, por conta do momento que a gente está vivendo, por conta do governo Bolsonaro, o Dória, o Covas aqui, né? Tudo que está acontecendo com o Brasil, a pandemia do coronavírus, né? Mais de 1.000 pessoas morrendo por dia, a criminalização da política, né? Tudo que está acontecendo é um processo que a desesperança ela fica muito grande, né? E a gente não pode perder isso, né? Tem que retomar, assim, apresentar isso. E aí é até engraçado você falar, a Fernanda ter falado dessa questão da felicidade, porque assim, tem pessoas que falam isso pra mim, numa perspectiva assim, de falar, nossa, que legal, é encantador. E tem gente que fala assim, ai, você sorri muito, você precisa ser mais séria, você precisa ser mais não sei o quê. Nossa, não, gente, é muito bom ter esse sorriso, é muito importante. Eu acho que aí talvez seja uma perspectiva, eu não sei, posso estar enganada, mas talvez seja uma perspectiva um pouco machista. Pode ser, né? Pode ser. Total. É importante, né? Foi o que a Fê falou. De alguma forma, eu acredito que a militância só funciona quando ela é afetiva. Sim. Senão, você não cria laço, você não cria conexão. Então, tem que ter. Exatamente. E você faz isso maravilhosamente bem. Imagina, gente. Obrigada. É isso. Estão liberadas para dormir. Tá bom.